Olá, amigos. Hoje estamos aqui para falar um tema muito interessante sobre as histórias esquecidas dos papas. Nós estamos aqui a um dia da morte do Papa Francisco, que surpreendeu o mundo, né? Um papa bem visto pela maioria dos jornalistas, dos políticos, tido como aquele homem carismático e bondoso. Nossas condolências a todos os católicos que nesse momento sofrem aí pela perca do seu líder. Mas nesse vídeo nós queremos mostrar para você a história de alguns papas que ficaram esquecidas, histórias interessantes. Eu queria mostrar para você agora neste momento. Alguns papas, eles tiveram uma trajetória muito importante na história do cristianismo. Eles, por exemplo, como por exemplo o Papa Leão X e outros papas, eles foram papas bem curiosos. Por exemplo, nas histórias esquecidas dos papas, né, nós vamos ver agora alguns pontos interessantes. Ao longo da história, alguns papas, né, eles foram assassinados e morreram de forma violenta. O Papa João VIII, ele foi assassinado, imagina, pelo membro da própria família. O Papa Formoso, ele foi assassinado e seu corpo foi lançado no rio Tibre. É interessante, a população pegou o seu corpo e lançou no rio Tibre. Isso também iria acontecer com o Papa Pio IX no século XIX, quando a Itália ia ser reunificada. Ele é contra a reunificação da Itália e durante o cortejo a população tentou pegar seu caixão para jogar no Rio Tibre e os guardas e alguns maçons impediram isso. O Papa João XII, ele foi assassinado por um homem que o encontrou em uma situação comprometedora com a sua esposa. São histórias diferenciadas, sobre os papas. O Papa João XII, ele foi um papa muito controverso da Igreja Católica, né? Ele é conhecido por sua vida tumultuada. É, Esse papa, ele também foi conhecido pela, pela sua ligação com uma mulher que ele conheceu que era casada. E ele foi acusado por vários crimes, inclusive adultério e simonia, que é a compra e venda de cargos eclesiásticos. Nós temos agora aquele filme O Conclave da Amazon, onde a escolha dos papas, e ali nós vemos muito bem que um dos papas compra o voto de 40 votos, né, com dinheiro, ele vem comprando isso, ele vê que o papa ia morrer, o papa do momento, e ele vai comprando os votos ali. O papa descobre, o papa que estava morrendo descobre, e o excomunga, só que tira ele de ser cardeal. Só que ele morre e o relatório se perde, né? E o, o, o decano, né, que ficou na morte do Papa, que é responsável, descobriu isso, né? Outro Papa da África, ele tinha um filho fora do casamento e esse Papa que queria muito poder trouxe a mulher para envergonhá-lo, né? Então, aquele filme Conclave mostra aí essas histórias, né? Durante seu papado, João XII teve esse relacionamento, né? Ele também foi acusado de ter ordenado a mutilação e morte de vários opositores políticos. Ele morreu em 903, século X, após ter sido assassinado, né, supostamente com esse homem que encontrou ele com a sua esposa. É uma história tensa, né? Essas histórias, elas acabaram sendo esquecidas. E tem muitas outras histórias que também acabaram sendo esquecidas. Por exemplo, alguns papas, eles foram detidos ou presos, né? Você tem o Papa Leão III, que foi atacado e preso, mas ele conseguiu escapar e foi retomado como Papa. Papa Formoso, né, após sua morte, o seu corpo foi exumado e julgado no concílio cadavérico, onde foi condenado e lançado no rio Tibre, né? A gente já falou sobre isso. Ele foi condenado depois de morto, né?
O Papa Bonifácio foi preso e morreu em circunstâncias que ninguém sabe. O Papa Pio VI, ele é o mais famoso, né? Porque ele foi preso por Napoleão Bonaparte, e encerrou o momento de perseguição que a igreja vinha fazendo aos cristãos. E o Papa Pio VII também foi preso por Napoleão Bonaparte, em 1809 e mantido no poder até 1814. Então, Napoleão Bonaparte prendeu dois papas. Olha aí, que coisa interessante. Napoleão, que era um cara que acabou sendo preso aí pelos próprios ingleses, numa ilha no meio do Pacífico, né? Terminou ali seus dias. Um pequeno, grande homem. Nós também temos algumas histórias interessantes. Alguns papas sequestraram, né? Como, por exemplo, na Idade Média, houve um papa que ele sequestrou um garoto de uma família judia, né? Como assim ele sequestrou um garoto de uma família judia? Qual é o contexto, né? Havia uma lei de que a igreja não permitia que pessoas batizadas na igreja católica fossem criadas por judeus. É uma espécie de antissemitismo. E esse papa, ele pediu para que ah, ele fosse ali, essa criança fosse raptada e trouxesse para ele, né? Porque ele queria, não queria que os judeus criassem esse garoto, né? Interessante. Esse é um caso que abalou o cristianismo. É um caso aí que você vê que, enfim, esse foi o Papa que foi salvo de ser jogado no rio pelos maçons. E você tem também vários papas ao mesmo tempo, né? Por exemplo, você e eu vamos lembrar que nem sempre a sucessão na Igreja Católica, que vai acontecer agora, né, no próximo conclave, ela foi fácil, né? Ela foi difícil, né? Já tiveram até 5 papas ao mesmo tempo chamado de antipapas, né? Um excomungando o outro. é, Enfim, nós tivemos, por exemplo, o Eulálio tentou tirar o papado do Bonifácio. Essa história, essas trocas são tão intensas que, para você ter uma ideia, no final de tudo, você tem alguns papas que não passaram mais de um ano no poder, né? Era tão frequente que 14 papas não duraram um mês no poder. Não foi um ano, foi um mês no poder. Enquanto o menor papado foi de 12 dias de Urbano VII em 1590. Então, a transição dos papas sempre foi complicada, né? No século XXI, a igreja tentou se adaptar para essa nova realidade, né? O Papa João XXIII, que era um pastor, e ele se dedicou, João Paulo II, né, que era um papa estilo pastoral, se dedicou ali contra o comunismo, né, o polonês, né, era polonês. Depois você tem o Bento XVI, que era um teólogo, administrador, acadêmico e filósofo, né? Ele foi prefeito da Cúria e ele, por exemplo, ele era contra as ideias de Leonardo Boff da teologia da libertação brasileira, que foi até excomungado da igreja, né? Então, Leonardo Boff trouxe as ideias de Karl Marx para a igreja e trouxe o progressismo também para a igreja, né? E ele derrubou aquela visão da Bíblia como a palavra de Deus. E então ele trouxe a política para dentro da igreja. A igreja agora seria mais ligada à esquerda na América Latina. E o Papa Francisco, é, ele é adepto das ideias do Leonardo Boff, da teologia da libertação, né, que é uma teologia que entende que as causas materiais, que esse mundo é mais importante, que as pessoas têm um ponto positivo, que é ajudar os pobres, mas o custo de ajudar os pobres é esquecer o reino dos céus. Não há uma prioridade no reino dos céus. Aquela pergunta que Jesus fez assim: o que é mais importante? Que eu te diga, levanta e anda, ou que os teus pecados estão perdoados? Para a teologia da libertação, os pecados perdoados, eles não são tão importantes quanto o levanta e anda. Você vê isso claramente. O Papa Francisco, ele era adepto, né,
da teologia da libertação e dos movimentos mais à esquerda, enquanto o Bento XVI era um pouco ligado ao conservadorismo, mais à direita, né? Aquele filme Dois Papas é muito complicado você entender que o Bento XVI escolheu o Papa Francisco, uma vez que eles eram altamente opostos, né? E, enfim. Então, essas são histórias aí curiosas sobre os papas. A Igreja Católica vai ter aí um grande desafio, que é escolher o próximo papa. E aí? Vai escolher um papa para limpar a imagem da igreja, um papa mais carismático ou um papa mais teológico para trazer a igreja para o que ela pensa? Por exemplo, o Papa Francisco, ele mandava sinais trocados, né? Ele abençoou o casamento gay, mas ao mesmo tempo a igreja condena o casamento gay, né? Era pecado nas leis da Igreja Católica. Então, para fora, ele falou: vamos abençoar o casamento, não vamos casar, vamos abençoar. Mas para dentro da igreja, para a cúria, ele falava justamente o contrário: é pecado, né? Ele se posiciona contra o aborto, mas deu muito espaço à ideologia feminista a favor do aborto. Então, ele foi um papa político e talvez escolhido a dedo para restaurar a imagem que havia se deteriorado, que vinha se deteriorando da Igreja Católica há muito tempo, né? Nós não sabemos as intenções do coração de cada pessoa, mas me parece que ele dava muitos sinais trocados e se contradizia muito no discurso da mídia, para a mídia, no discurso para o povo e no discurso interno para a igreja. Ele chegava a contrariar em público as normas da própria igreja, e bispos do Brasil, por exemplo, falaram isso, e ao mesmo tempo defendia essas normas para o seu público interno. Bom, são curiosidades sobre o Papa, que talvez você não sabia. A maior igreja do planeta, e a história da Igreja Católica, na maioria do tempo, foi uma história de autoritarismo e perseguição. Na minoria do tempo, tiveram um Papa como Francisco, aceito por todos. Os papas que quiseram ser jogados no rio, os papas que excomungaram, que assassinaram, que sequestraram, é bem mais comum na história da Igreja Católica.